vez estamos na Tua presença, Pai. Queremos te agradecer pela oportunidade de te adorar e bendizer o Teu nome. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui para louvar o Teu nome. Deus, quero te pedir que Tu venhas abençoar a vida dos Teus filhos, que possas entrar, Senhor, na casa deles com adoração, que eles possam receber a Tua palavra. Nessa noite nós te pedimos, Senhor, vem nos usar em Tuas mãos. Amém, Jesus. Buscando tua verdade, amor.
as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Muito bem, amada igreja, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para mais um culto de louvor, de adoração, ouvindo a palavra, sendo edificados. Claro que estamos com saudades de cada um, saudades, de ver cada um, de abraçar a cada um, saudades de dar aqui os avisos, por exemplo, os avisos da semana, aí, quais as atividades da igreja. Então o aviso que eu vou dar hoje é o seguinte: continua tudo do jeito como está, tá bom? Então vamos continuar em casa, cada um, fazendo aquilo que precisa fazer, e a hora que formos liberados, a hora que for possível, a gente volta a ter os cultos. Aos poucos, o governo está liberando os cultos, mas com muita ressalva, muita restrição. Eu creio que por enquanto não vale a pena. Vamos então continuar ouvindo a palavra por meio dessa tecnologia que Deus colocou à nossa disposição. Hoje é a 10ª mensagem a ser transmitida via YouTube. Como passa o tempo, Já são 10 mensagens. E eu estava orando e meditando um pouco sobre a palavra de hoje. E, lembro que no ano passado eu comecei uma série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses, caminhando sempre um texto após o outro e passando pela carta inteira. Eu gosto muito, assim, estudar uma carta toda. Eu creio que aí nós temos uma noção mais geral. E essa também é coincidentemente a 10ª mensagem que eu estou pregando sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós queremos meditar um pouco no capítulo 4, do verso 2 até o 7. Na última vez nós terminamos, claro, no capítulo 4, verso 1, quando ele diz que nós devemos nos manter firmes, permaneçam deste modo firmes no Senhor. E nós sabemos que o tema para a igreja desse ano é exatamente esse: firma-nos, ó Deus. Então vamos continuar tendo isso em nossa mente como nosso alvo, nosso objetivo. O texto de 2 a 6 diz assim, 2 a 7, desculpem. Peço a Evódia e peço a Sintique
que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, e peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar ainda. Pai de amor, nós somos profundamente gratos pela oportunidade que temos de mais uma vez sermos edificados por meio da Tua palavra. Agradecemos, Espírito Santo de Deus, também pela palavra colocada em meu coração, que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, abençoando a cada um, que essa palavra possa encontrar realmente guarida em cada coração, para a edificação do corpo de Cristo e para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, essa carta de Paulo aos Filipenses, como foi falado, né, Paulo foi quem fundou aquela igreja lá na cidade de Filipos, e ele agora, quando escreve a carta, ele está na prisão, e como já tinha comentado, a palavra-chave de toda essa carta é exatamente essa, alegria. Por 11 vezes ele repete essa palavra nessa carta, alegria. E Paulo está onde? Ele está preso, ele está na prisão, mas ele está com muita saudade daquela igreja, ele está com muita saudade de rever aquelas pessoas, ele está se preocupando com a igreja, ele também sabe de alguns problemas e algumas situações que estão se passando ali. Uma outra coisa que marca as cartas de Paulo é que ele lembra de pessoas, ele lembra de nomes. Ele cita os nomes de pessoas em todas as cartas, ele cita alguma particularidade, ele elogia algumas pessoas, ele cita algumas pessoas que têm se afastado, têm desviado, têm deixado ele, têm abandonado ele. Então ele lembra as pessoas, e isso é muito importante, nós lembrarmos das pessoas, e a gente sabe que Paulo também colocava todas essas pessoas sempre em oração. E aqui agora Paulo, nesse texto, né, nesse parágrafo, ele cita duas mulheres. Ele diz, e peço a Evódia e peço a Sintique. Interessante que parece que quebra um pouco, né? Tudo aquilo que ele vinha escrevendo anteriormente, agora ele se refere aqui a duas mulheres. Uma delas se chama Sintique e a outra se chama Evódia. Tá? E são duas mulheres com certeza influentes naquela igreja. Não sabemos exatamente o que aconteceu, não sabemos qual foi, como dizem os jovens, né, qual foi a treta que rolou entre elas, mas parece que o problema é meio sério, porque Paulo já está na prisão, já faz um bom tempo depois que ele saiu de Filipos, né, e agora ele sabe que essas duas mulheres estão ali encrencadas e parece que não conseguem resolver o problema. Lembrando que quando Paulo funda a igreja lá em Filipos, onde é que acontece isso? Exatamente no rio. Paulo vai para lá, e Paulo e Silas, e eles vão para onde? Eles vão para a beira do rio. Lá estão as mulheres que oravam. Interessante, né? As mulheres que oravam pela igreja. Lá ele conhece Lídia, e depois que Paulo e Silas vão para a prisão, onde é que eles vão se hospedar? Eles vão se hospedar na casa de Lídia. Então essas mulheres provavelmente eram participantes na plantação daquela igreja, portanto, mulheres extremamente importantes. Ele diz aquelas que com ele compartilharam, né, do ministério, mulheres que juntas se esforçaram comigo no Evangelho. E agora está aí um problema e parece que as duas não conseguem chegar a um acordo. Eu creio que todos nós já tivemos situações, né, onde precisa de alguém para ajudar, parece que não conseguimos chegar a um acordo, falta coragem talvez de ambas as partes de chegar, de confessar, de pedir perdão, às vezes as duas partes não querem reconhecer que estão erradas, às vezes acham que as duas partes estão certas, e às vezes acertar um conflito realmente não é tão fácil assim. Esse conflito, essa encrenca aqui, me parece que foi uma encrenca relativamente grande. A primeira coisa que nós observamos é que o diabo, ele tenta destruir a obra de Deus. Lá está Paulo começando o ministério, evangelizando, plantando uma igreja.
O diabo, que é o inimigo número 1 de Deus, ele tenta destruir, ele tenta jogar areia na engrenagem. Ele tenta, através dos atritos, através dos conflitos, ele tenta destruir a obra de Deus. E quantas vezes o inimigo usa de situações, quantos rachas acontecem hoje, quantas igrejas acabam se dividindo, por quê? Porque as partes envolvidas, muitas vezes liderança, não conseguem chegar a um acordo, muitas vezes falta humildade, cada um acha que é mais certo do que o outro. Mas o diabo, apesar de ser um inimigo, apesar de ele tentar destruir a igreja, nós sempre temos que olhar algo que é muito superior, que é a graça do Senhor Jesus. Jesus, ele veio para vencer, ele é o grande vencedor e ele ama a sua igreja, ele não vai permitir que a sua igreja seja destruída por poucas coisas. E aqui nós observamos também que essa situação, ela afetou as demais pessoas, ela afetou a igreja como um todo, todos sabiam da situação, tanto é que Paulo escreve e manda uma carta por alguém, que nós não sabemos quem é, mas ele manda a carta por alguém e diz, olha, coloquem, faça com que essas duas aí entrem em um acordo, ou se não, ajudem, alguém precisa ajudar. Uma outra coisa que chama a atenção aqui, Paulo diz que o nome delas está escrito onde? Está escrito no livro da vida. Isso é uma coisa que também deve nos animar um pouquinho. Paulo diz que o nome delas está registrado no livro da vida. O amor de Jesus para conosco é muito grande. O amor de Deus para com cada um de nós é muito grande. Ele é o nosso Pai e não é por causa de uma encrenca, não é por causa de uma diferença, não é por causa de um conflito que Ele vai nos desprezar, que Ele vai nos lançar fora, não é por causa disso que Ele vai nos rejeitar. Ele nos ama, mas Ele quer o nosso melhor. Ele não quer que a gente continue vivendo e convivendo com uma situação dessas. Ele não quer nos excluir de forma alguma. Então Paulo diz que, apesar da situação, o nome delas está escrito no livro da vida. Mas a situação não pode continuar assim. Não podemos continuar dessa forma. Jesus, obviamente, Ele não quer que nós pequemos deliberadamente. Ele sabe que conflitos existem. Um pouquinho antes de Jesus ter aquela ceia com os seus discípulos, naquela mesma noite, inclusive, Ele perguntou para os seus discípulos sobre o que é que vocês estavam conversando no caminho. Eles estavam discutindo sobre o que? Quem deles era o melhor? Quem deles merecia mais? E Jesus fala para Pedro, Pedro, a hora que você se converter, converta também os seus irmãos. Jesus não desprezou nenhum deles. Pedro negou Jesus. Judas, ele traiu Jesus. Mesmo assim, Jesus lavou os pés de Judas. Claro que Judas, a situação dele, não cremos, né, que ele tenha herdado o reino dos céus, mas Pedro, com certeza, ele não foi rejeitado, ele se arrependeu, ele foi restaurado. E nós sabemos a grande obra que Pedro fez. Nós estamos nas meditações, nos devocionais, estudando essa semana, né, a carta de Pedro. Então, mesmo o nome delas estando escrito no livro da vida, não é razão para continuar assim. O motivo de estarmos com os nossos nomes inscritos no livro da vida é razão suficiente e mais que suficiente para resolvermos os problemas que eventualmente possam surgir. Não ficar brigados, devemos resolver as nossas diferenças. E como é que nós resolvemos essas diferenças? O que Paulo diz aqui, fale para as duas para entrarem no acordo. E se não der certo das duas conversarem, então você, não sabemos quem levou a carta, junto com o Clemente, com os demais, ajudem, intervenham, façam alguma coisa, sejam os mediadores desse processo. É isso que tem que acontecer. A reconciliação, é isso que Jesus quer. Os nossos valores fundamentais como igreja menonita, valores anabatistas, nós sabemos que primeiro Jesus é o centro da nossa fé, depois a comunidade, o centro da nossa vida, vivermos em comunidade, e em terceiro, a reconciliação é o centro da nossa obra. Então, onde há conflitos, nós temos que ajudar, temos que trabalhar para que haja realmente uma reconciliação. O que é que Jesus nos ensinou? Mateus capítulo 18. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, resolva a questão. Se não consegue resolver, leve 2 ou 3 testemunhas. Se não consegue resolver, leve o caso para a igreja. É o que Paulo está fazendo aqui. Faça com que as duas se acertem, senão Clemente e você ajudem, ou senão a igreja como um todo está sabendo, precisa estar envolvida. Mas
A palavra de ordem é: resolvam esse problema. Não deixem a situação do jeito como está. Por quê? Porque isso estava refletindo, obviamente, em primeiro lugar, na espiritualidade dessas pessoas. Isso também estava refletindo como algo negativo perante a comunidade. Então a igreja estava dando um mau exemplo, porque provavelmente muitos sabiam dessa situação. Em seguida, Paulo diz assim: alegrem-se, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. A palavra de ordem aqui agora é alegrem-se. Aqui parece que Paulo está obviamente falando para a igreja como um todo, não somente para as duas. Deve haver alegria. Ele está repetindo duas vezes. Hoje nós diríamos talvez assim: alegre-se. Escutou bem? Alegre-se. O que é que eu desenho? É mais ou menos assim. Então a palavra para nós é sermos alegres. Mas como é que nós podemos ser alegres? Será que nós podemos ser alegres sabendo que tem um problema a ser resolvido? Podemos ser alegres sabendo... eu posso ser alegre sabendo que eu tenho conflito com alguém que eu não posso conversar? Não tem como. A igreja pode se alegrar sabendo que a liderança dela está em conflitos? É difícil essa alegria. Mas Paulo está dizendo aqui: alegrem-se. É claro que para eu poder me alegrar, eu tenho que ter os problemas resolvidos. A alegria deve ser a marca do cristão. O cristão não pode andar cabisbaixo, o cristão não pode andar com ar de deprimido, com ar de derrotado. Claro que existem situações, ainda mais agora, nessa pandemia, temos visto várias pessoas em estado quase que de depressão. Isso é natural, né? Mas não deve ser isso uma constante na nossa vida. São momentos, são fases que acontecem na nossa vida. Nós temos que buscar realmente a alegria. Por que a alegria? Porque nós somos salvos, somos cristãos, somos nascidos de novo, somos uma nova criatura, somos filhos do Pai Celestial. E quando passamos por problemas, por dificuldades, isso não deve nos abater. Em Hebreus capítulo 12, Jesus deixa bem claro, né? Aliás, o texto deixa bem claro que Jesus, mesmo passando por todos os sofrimentos, por todas as afrontas, por todas as injustiças, ele não teve isso por consideração. Por quê? Porque ele olhou para frente, ele olhou para a alegria que estava proposta para ele. Ele olhou para a vitória que ele iria obter. Ele olhou para a alegria. É isso que marca. Então isso tem que ser algo que realmente marca o cristão, de nós andarmos com alegria a cada dia. Mas se nós estamos com problemas, como é que nós vamos ser alegres? Se temos a consciência pesada, como é que nós vamos ter alegria? Se não podemos perdoar, como é que eu posso ser alegre? A falta de perdão, ela amarra as pessoas umas às outras de uma forma bem negativa. Então não tem como ser alegre se eu não consigo resolver o meu problema com alguém. E também Paulo coloca bem claro, né, de que se elas precisam de ajuda, se precisa de alguma situação, a igreja como um todo, ela deve estar ali para a restauração do relacionamento, consequentemente da alegria. Na sequência, Paulo fala a respeito de ser moderado, de termos controle. Tudo está sob o controle de Deus. Alguns acham que Deus perdeu o controle sobre o mundo. Deus não perdeu o controle, não. Eu estava meditando hoje de manhã no Salmo 113 e diz assim: Deus, Ele olha, Ele se abaixa, Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Deus tem tudo sob o seu controle. E Paulo diz aqui que nós devemos também ser moderados. Temos que manter o nosso controle. Não podemos sair por aí brigando, gritando. E voltando ao caso das duas, a gente sabe que quando surgem às vezes conflitos, quando existem brigas, discussões, perde-se às vezes a estribeira e fala-se um monte de coisas que depois acabam se arrependendo e não sabe por que falou tanta coisa na hora, cabeça quente. Então sejam moderados, sejam equilibrados, mantenham tudo sob controle. Andem firmes, não fiquem preocupados com as coisas. Firma-nos, ó Deus. E essa deve ser a nossa oração. Claro que nós somos frágeis, claro que nós somos muitas vezes vulneráveis, claro que muitas vezes nós passamos por situações, é claro que muitas vezes perdemos o controle, mas a questão é até que ponto eu vou deixar que uma situação que fugiu do controle vai continuar me mantendo
derrubado, derrotado? Até quando eu vou impedir que a alegria volte a tomar conta da minha vida? Então nós temos que nos esforçar para isso. Ele termina aqui esse texto, verso 7, eu quero ler ele mais uma vez, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Somente quem é um cristão maduro, um cristão com uma estabilidade espiritual, ele consegue realmente sentir essa paz. Uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Hoje existem tantas pessoas que não conseguem entender como é que Deus permite tanta desgraça, tantas mortes. Pessoas que não conseguem entender como é que podem ter paz em meio a tudo isso. Mas nós, como cristãos, nós temos que manter a nossa paz. E principalmente a paz quando ela reina em nosso meio e quando a igreja está aí para nos ajudar a manter essa paz. A caminhada muitas vezes não é fácil. Para quem começa a caminhada como cristão, a gente sabe que não é fácil. Ninguém consegue ser um cristão maduro, ninguém consegue uma estabilidade espiritual de uma hora para outra. Mas para isso estão aqui os irmãos, para isso estão aqui aqueles que podem ajudar, que podem intermediar, que podem ajudar a resolver o conflito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Para isso que a igreja está tentando trabalhar também a questão do discipulado. Às vezes alguém não consegue caminhar sozinho, às vezes tem problemas, mas aí precisa reconhecer que tem problemas, tem dificuldades, tem barreiras e tem que abrir o seu coração a alguém que possa ajudar, alguém que possa levantar, né, esse irmão que está com problemas. Lembrar que o nosso nome está no livro da vida, que não devemos continuar dessa forma derrotados, mas olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para Jesus Cristo, buscar sempre essa nossa alegria. E a igreja está aí para isso. A igreja está aqui para ajudar todos aqueles que estão nessa caminhada, que de vez em quando passam por dificuldades. Os irmãos mais experientes estão aí para ajudar aqueles que têm problemas, aqueles que muitas vezes têm dúvidas, aqueles que muitas vezes carregam os seus fardos. Aos Gálatas, Paulo diz que nós, como cristãos mais maduros, devemos ajudar a levar os fardos uns dos outros, e assim nós estamos fazendo o quê? Cumprindo com a lei de Cristo. Aí novamente a alegria será restaurada. Quando passamos por luta e quando vem a vitória, qual é o resultado? O que é que vem na sequência? Obviamente vem a alegria. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos preservar a cada dia, que Deus possa nos dar vitórias. E quando existirem conflitos, não vamos deixar que essa coisa acaba criando, né, como diz também outro texto, a raiz da amargura. Não vamos deixar que isso crie uma casca. Nós vamos tentar eliminar, vamos tentar resolver e vamos, como cristãos maduros, como estáveis espiritualmente, ir em frente, avançar, buscar a alegria, resolver os problemas, e a paz de Cristo, que entende qualquer entendimento, vai realmente encher os nossos corações. E aí, meu amado, minha amada, aí não existe coisa melhor. Não tem coisa mais gostosa do que viver na paz de Cristo. Deus te abençoe grandemente.